Queridos, ontem Deus nos chacoalhou, Deus nos virou, Deus nos arrebentou, Deus nos construiu, Deus nos dirigiu, Deus nos avivou, Deus nos deu vida abundante, aleluia! Quantos concordam com isso? Diga amém! Oh, aleluia! Eu sou muito feliz em servir a Deus, muito feliz em estar com Deus, em caminhar com Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha caminhada é interagir com Deus. Aliás, essa canção foi a canção da minha conversão. Nós, há 28, 29 anos atrás, já cantávamos essa canção, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Essa canção, de fato, ela representa uma das realidades mais profundas da regeneração, do novo nascimento. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos acreditam de fato, verdadeiramente, que nasceram de novo aqui? Uau, uma multidão! Acho que eu vi aí mais de 1.500, 2.000 pessoas com as mãos levantadas. Bem, se o nascer de novo, a regeneração, fez de você o templo do Espírito Santo, fez de você a morada permanente de Deus, e no momento que você canta essa canção, você tem que traduzi-la no seu relacionamento com Ele. Quando você fala do Espírito Santo, você não está falando de alguém distante, alguém indiferente, alguém que está alheio a você e às suas necessidades. Você está falando de alguém que mora dentro de você. O que nos falta, e é bíblico, não é apenas nos enchermos do Espírito, mas interagir com o Espírito Santo. E eu quero dar uma ilustração que parece que vai ser uma exortação, uma correção, um puxar de orelha. Mas o meu intuito não é esse. Meu intuito é de te admoestar em amor. Quem aqui, por exemplo, é casado há mais de 5 anos? Levante as mãos. Uau, olha que igreja madura. 10 anos, levante as mãos. 20 anos, levante as mãos. Uau, 25 anos. E vamos aplaudir essas pessoas aí. Bem, começando lá, 25, 20, 15, 10, 5 anos. Queridos, eu não quero que você responda publicamente, apenas no seu coração. Responda os homens, no seu coração. Qual o tamanho de sapato que a sua mulher usa? Ah, sapato é muito fácil, né? Afinal de contas, brincadeirinha, irmãs, as mulheres são como centopeias, elas têm dezenas de sapatos espalhados, então a gente encontra sapato por todo lado e né, está resolvido o problema. Mas deixa eu aprofundar um pouquinho a pergunta aqui. Você que é casado, qual o tamanho da lingerie da sua mulher? Ó, se for para errar, erra para menos, hein? Bem, eu não quero julgar ninguém, mas a realidade é que a maioria dos homens não sabem responder isso. Agora eu vou te falar vou te dar uma ideia, vou produzir em você uma reflexão. Se você está casado há 25, 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos com a sua esposa, você não pode dizer que não conhece ela. Concorda comigo? Sim ou não? Seria cabível um homem de 25 anos de casado dizer: eu não conheço minha esposa? Não. Qual é o problema então? Você não presta atenção na sua mulher. Você não presta atenção nos detalhes. Pastor, você vem ensinar sobre casamento? Não, vem ensinar sobre vida no Espírito.
Quem tem aqui mais de 5 anos de convertido, diga amém. Mais de 10 anos, diga amém. Mais de 20 anos, diga amém. Mais de 25 anos, diga amém. Então não estou falando com gente imatura. Como que você pode estar 25 anos salvo, desenvolvendo a sua salvação, e você ter um discurso que não conhece o Espírito Santo? Não é que você não conhece Ele, você não presta atenção nele. Um dos aspectos da vida no Espírito é nós sermos pessoas que interagem com o Espírito. É nós termos o interesse da sua forma de falar, de agir, de se mover. Mas a semelhança do que foi exemplificado no casamento, nós vivemos uma rotina e as pressões e etc e tal, e acabamos perdendo o foco de prestarmos atenção nele. E esta é a razão de nós termos uma geração pouco íntima do Espírito Santo. Algo que deveria ser comum, ou seja, Ele reside em nós, Ele é o Deus presente. Ele está conosco quando acordamos, quando levantamos, quando trabalhamos, quando temos o nosso lazer, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos colegas, na igreja, no trabalho, aonde quer que seja, o Espírito Santo está dentro de nós. Agora, é quase confessar um fracasso, depois de 25 anos, 20, 15, 10, 5 anos de vida cristã, e eu vejo alguns crentes dizendo assim: oh, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Não, na realidade você já o conhece. Você sabe que Ele está dentro de você. O que te falta é interação. E nessa interação você vai aprofundar o seu relacionamento. Você vai aprofundar a sua vida nele. E aí existem 3 detalhes muito simples que você vai ter que aprender com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre, absolutamente sempre, estará focado em revelar Jesus. E quando Ele traz a verdade de Jesus para nós, Ele cria a cultura do reino. E quando é criada a cultura no reino, então o nosso modo de viver tem que mudar. Viver no Espírito é você admitir a cultura do reino que está baseada na verdade, na centralidade de Cristo. Vida no Espírito não é ver anjos e ver demônios. Vida no Espírito não é isso ou aquilo como algumas pessoas dizem. No entanto, eu creio que faz parte, ter os olhos espirituais para entender a dimensão do Espírito e do reino de Deus. Mas vida no Espírito é quando o seu estilo de viver, ele demonstra a cultura do reino, baseada na verdade cristocêntrica. E é sobre isso que eu quero pregar um pouquinho hoje. Quero dar continuidade no que eu falei ontem. Ontem eu comecei introduzindo o assunto sobre o poder da experiência. E nós vimos, queridos, que se você tirar as experiências da Bíblia, você vai ficar só com a capa. Você vai ficar apenas, no máximo, com o conhecimento intelectual, que vai gerar perseguição, e que no máximo vai produzir em você uma religiosidade fétida, sepulcral, que vai produzir mais morte do que às vezes o mundo pode produzir. Porque a Bíblia fala, na exortação que Jesus fez aos líderes da época, que eles correm atrás, cruzando as nações para fazer de alguém um prosélito, e o torna 2 vezes destinado ao inferno. A gente não para pensar isso. Primeiramente porque ele ia para o inferno como um gentil, praticante de coisas que aborrecem a Deus, e agora como um religioso, que continua desobedecendo a Deus, invalidando a palavra de Deus pela tradição humana. Então, foi uma palavra muito forte que Jesus deu, uma palavra de confronto que Jesus deu na sua geração, e eu acredito que ela é válida para os nossos dias, eu acredito que ela é pertinente para nós nos dias de hoje, ainda, queridos, que pareça dura, ainda que ela pareça, uma palavra sem amor. Ela não é uma palavra sem amor. Sabe por quê? Escute bem, quero abrir os olhos de algumas pessoas. Quando a gente fala sobre evangelizar os perdidos, quantos aqui se empolgam? Diga amém.
Uau, uma igreja apaixonada por almas. Quando a gente fala sobre evangelizar os desviados, a gente sabe que algumas igrejas doutrinariamente não concordam. Outras igrejas até concordam que existam desviados, né? Mas eu acho que trazer uma ovelha perdida é muito importante. Quantos concordam? Diga amém. Muito bem. Agora, existe um tipo de evangelismo que nós estamos totalmente desapercebidos, que é o evangelismo dos nominais. Aqueles que se dizem crentes, mas não são. Aqueles que têm aparência de crente, mas não são. Aqueles que praticam uma religiosidade que invalida a lei de Deus e, consequentemente, sofrerão o dano. Estes são o que a Bíblia chama de mornos. Não são quentes e nem frios. São pessoas que causam espiritualmente ânsia de vômito em Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E nós estamos totalmente despercebidos a respeito disso. Esses homens, mesmo sentados à nossa direita, à nossa esquerda, não estou falando de ninguém aqui essa noite, mas são pessoas que religiosamente estão sendo destinados para o inferno. Porque não é por causa de você ter entrado numa igreja, não é por causa de você fazer parte de uma comunidade local, que automaticamente você nasce de novo. Eu acho que morando no interior, como a maioria de vocês moram, já foram numa fazenda, num sítio, onde tinha um estábulo, e lá tinham vacas e tinham cavalos. E não é porque você entrou num estábulo que você saiu de lá mugindo, e nem porque você entrou numa cocheira, saiu de lá relinchando. E essa verdade é aplicada para a igreja. Não é porque você entrou numa igreja onde existem adoradores que automaticamente você sai renascido. São verdades que nós precisamos refletir sobre elas, porque senão nós começamos a achar que o novo nascimento é transferido por osmose. Nós vamos nos relacionando com pessoas, com seres humanos, com a convivência cristã, com a filosofia cristã, com o padrão cristão, mas na realidade nunca temos um encontro profundo com Jesus que produza em nós a regeneração, que produz em nós o verdadeiro nascimento, sendo que o próprio Jesus disse, isso não é obra de homens, isso é impossível para os homens, mas não existe nada impossível para Deus. Você está comigo aqui ou não? E o que vai promover em nós a regeneração, dentre muitos fatores que o próprio Deus tem em seu comando, é a experiência. A salvação é uma experiência. Você não tem uma carta assinada, exceto o que está escrito na Bíblia, que é muito mais do que uma carta. Você não tem um documento, uma nota promissória, além do que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz é a verdade, que te garante a salvação. No entanto, você tem essa garantia de salvação, porque você tem fé em Jesus. Quantos têm fé em Jesus? Diga amém. Amém. Aleluia. Isso é uma experiência. Então, toda experiência verdadeira, que produz de fato um novo nascimento, ela é cristocêntrica, como eu falei ontem, que produz em nós arrependimento, que gera em nós rendição, que faz com que a vontade de Deus seja descoberta. Descobrindo-se esta vontade, encontramos uma razão para viver e que nos leva, se necessário for, morrermos por esta razão. Porque aquilo que te faz viver, se não te levar a morrer por isso, de fato você não encontrou uma razão para viver. Bem, esse é o resumo do que eu preguei ontem. No entanto, o que eu quero compartilhar hoje é o seguinte: por que Deus nos dá experiências? Qual que é o objetivo essencial da experiência? O objetivo essencial da experiência, querido, em primeiro lugar, é produzir em nós, como eu disse ontem, uma revelação a respeito de Cristo. No entanto, quando você tem uma experiência com Cristo, você não se une a Ele somente no que Ele é, mas você tem que se unir a Ele no seu propósito. E aí nós vamos nos deparar com alguns problemas muito sérios em relação a experiências. Porque algumas pessoas, elas têm experiências e elas não sabem construir sobre elas. E eu garanto que a maioria de todos nós aqui já tivemos muito mais experiências, muito mais influência do Espírito Santo, muito mais visões abertas, audições abertas, já fomos tocados de formas extraordinárias pelos céus. No entanto, quando nós olharmos a nossa vida de empreendedores do reino, vamos ver um fracasso enorme. Por quê? Porque a semelhança
dos homens egocêntricos que entram na igreja apenas para buscar os seus interesses, nós podemos também nos tornar egocêntricos, mesmo falando de experiências com Deus. O que você está falando, pastor? Eu quero dizer o seguinte, que toda experiência com Deus, que vai te revelar a pessoa de Jesus Cristo, tem que misturar você à obra dele. E você vai perceber na Bíblia, como nós vimos ontem, quando Adão teve experiência com Deus, ele automaticamente se conectou em guardar e lavrar o Éden e se multiplicar sobre a terra. Quando Noé teve uma experiência com Deus, automaticamente ele se misturou em construir uma arca para salvar a humanidade e dar continuidade ao relacionamento e propósito de Deus para a face da terra. Quando Abraão teve uma experiência com Deus, ele deixou tudo para trás e peregrinou palmilhando a terra prometida, e a partir dele foi gerada uma nação mais numerosa do que os céus e mais numerosa do que as estrelas dos céus e a areia do mar. Quando Moisés teve uma experiência com o Senhor, ele deixou as ovelhas e a frustração e se misturou ao propósito de Deus, descendo ao Egito, lugar que lhe havia causado muitas dores e sofrimentos, e se tornou uma voz, operando de forma extraordinária, fazendo com que o faraó fosse derrotado, ou todo o principado do Egito fosse derrotado, e um povo escravizado fosse liberto e se tornasse uma nação. Quando Josué teve uma experiência com Deus, ele se tornou o introdutor de um povo na terra prometida. Quando os juízes tiveram experiências com Deus, eles traduziram nisso numa palavra forte de orientação ao povo, produzindo arrependimento e libertação, consequentemente, dos seus opositores e escravizadores. Quando os profetas e os reis tiveram experiências com Deus, eles automaticamente se misturaram com a obra de Deus e fizeram coisas extraordinárias, ao ponto de nós termos como reis Davi, que Deus o considerou homem segundo o seu próprio coração, como Elias, que se tornou o padrão de nossa fé, mesmo enfrentando fraquezas humanas, sobre operar como profeta no sobrenatural. Se olharmos para Jesus, ele veio apenas como homem até 30 anos de idade. Mas no momento que o Espírito Santo o revestiu, ele se misturou com a obra de Deus e começou a pregar, e transformou a água em vinho, e escolheu discípulos e discipulou-os, tornando apóstolos, e foi obediente, e como homem até a morte de cruz. Ele não se eximiu da responsabilidade de se misturar com o propósito de Deus. Consequentemente, os próprios apóstolos, quando eles tiveram uma experiência com Deus, eles abandonaram tudo e rumaram em direção ao que Deus tinha para a sua vida. O próprio Paulo, que é a referência do nosso estudo aqui, que reflete a grandeza de Jesus Cristo, ele considerou todas as coisas como refúgio para ganhar a sublimidade de Cristo, e ele mesmo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele se misturou com a obra de Deus. Então toda experiência que se limita só à experiência, toda experiência que alimenta somente a sua espiritualidade, toda experiência que não te conduz ao serviço, toda experiência que não gera frutificação, toda experiência que não tira de você a mente consumidora e imprime em você uma mente empreendedora para o reino, ela começa a ser questionada. Então nós ficamos aqui numa dicotomia de igreja. Ora, nós ficamos valorizando demais a estrutura, criando odres, e são muito importantes os odres, e não temos o vinho. O vinho são homens cheios do Espírito Santo, homens capacitados para fazerem a obra de Deus na terra. Ora, nós temos aqui homens cheios do Espírito Santo, homens capacitados para fazer a obra, mas estão buscando o Espírito Santo apenas para experiências pessoais, apenas para ter um fato supra, ultra e extraordinário para contar, que Deus falou com ele. Mas quando você vai ler a história que ele escreveu, você vai ver o que ele fez. Tudo se resumiu às quatro paredes, tudo se resumiu à experiência. O anjo apareceu, mas não construiu. O Espírito falou, mas ele não construiu. Jesus apareceu, mas ele não construiu. E o apóstolo Paulo, que é a referência de quem soube interagir com a experiência, ele mesmo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. No entanto, a graça de Deus não se tornou vã para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos, não que eu seja alguma coisa, mas o que eu sou pela graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O que nós precisamos entender nessa geração que é faminta pelo Espírito, alguém faminto pelo Espírito aqui? É que tudo o que Deus nos dá está diretamente relacionado ao cumprimento de um propósito.
Aliás, querido, não existe unção sem propósito. Se você olhar na Bíblia, sempre a manifestação da unção está conectada ao propósito. O Espírito de Deus está sobre mim, pois o Senhor Deus me ungiu para. Isaías 61, Lucas capítulo 4. Assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Quando Jesus falou sobre o revestimento do Espírito, ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Ponto final? Não. E ser-me-eis testemunhas. Marcos capítulo 16, versículo 20, diz que quando os discípulos partiram para fazer a obra de Deus, o Espírito Santo cooperou com eles. Não existe unção sem propósito. Aliás, eu quero te dizer uma coisa. No momento que você perde o propósito dos céus, no momento que você passa a viver só pela experiência, só voltado para si, só para você, só para a sua igreja local, você perde a unção, porque a unção só flui dentro do propósito. Então, vida no Espírito não está pautada apenas, queridos, em nós. Está pautada em nós construirmos. Eu acho que a dor do Espírito Santo muitas vezes é essa, de que nós poderíamos, em nossa geração, estarmos sendo muito mais produtivos, estarmos sendo muito mais alinhados em interação com os céus, fazendo com que Deus, por nosso intermédio, reconcilie consigo o mundo, porque afinal de contas o Espírito Santo nos revelou a vontade de Cristo, de nos dar o ministério da reconciliação, como se Deus, por nosso intermédio, procurasse reconciliar o mundo consigo mesmo. Eu acho que a semelhança do Espírito Santo, eu também fico muito triste de ver muitas vezes um derramar glorioso, como vimos ontem, e como temos visto nas nossas igrejas, as pessoas, ao invés de se voltarem para os céus, voltam-se para si mesmas. Elas voltam para os seus próprios desejos e vontades. O céu está desesperadamente procurando alguém que seja as mãos dele, alguém que seja a boca dele, alguém que seja os pés dele. Os céus está desesperadamente procurando alguém que se coloque dizendo: eu sei que por mim mesmo eu nada posso, mas cheio do Espírito Santo, cheio da revelação dos céus, andando na cultura dos céus, eu vou ser luz, eu vou ser sal, eu vou ser o bom perfume, eu vou ser a mão que cura, eu vou ser o instrumento que liberta, eu vou ser o edificador, aleluia. O fundamento já está posto, o Espírito Santo colocou dentro de mim, Ele é Cristo, e outro fundamento não pode ser colocado, mas eu, como homem cheio do Espírito Santo, tenho que ver diariamente como estou construindo sobre este fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, nós devemos perder na nossa geração, nós como geração do avivamento. Há aqui a geração do avivamento? Meu Deus, que avivamento mais fraco é esse? Nós somos a geração do avivamento. Então, como geração do avivamento, temos que jogar fora a mentalidade consumidora, a mentalidade que volta-se para nós, jogar fora a mentalidade consumidora, a mentalidade que só olha as nossas próprias necessidades e interesses, jogar fora a mentalidade consumidora e admitir uma mentalidade empreendedora. Eu estou cheio do Espírito Santo para empreender para o reino, eu estou cheio do Espírito Santo para ser instrumentos de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo para manifestar a glória do Altíssimo, eu sou cheio do Espírito Santo para que a minha geração, ainda que eles não se convertam, ainda que eles não se rendam ao Senhor, eles saberão que eles presenciaram uma geração profética, uma geração que conheceu a Deus, uma geração que manifestou a glória do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Aleluia, nós estamos vivendo os dias de Noé, é verdade. Os dias de Noé as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles não estavam percebidos daquilo que Deus estava construindo. Mas eu quero te dizer que na geração de Noé, nós não temos só problemas. Na geração de Noé, nós não temos só dificuldades. Sabe o que nós temos na geração de Noé? Nós temos Noés construindo a arca. Nós temos Noés
os homens que diferenciaram-se da sua geração, os homens que entenderam a linguagem dos céus, os homens que compreenderam a batida do coração de Deus, e não vivem para si, e não vivem senão para os céus, para a glória de Deus, para a manifestação do Senhor. E eu estou olhando para alguns aqui, aleluia! Nós somos a geração de Laodiceia, é fato. A geração de Laodiceia é a geração que tem Jesus do lado de fora. A geração de Laodiceia é a geração que Jesus tem que bater na porta pedindo permissão para entrar no que é dele. Mas sabe o que tem na geração de Laodiceia? Não tem só problemas. Na geração de Laodiceia tem gente que aceita o convite para fazer negócio com Deus, porque ele perdeu a mentalidade consumidora e ele tem agora uma mentalidade empreendedora. Se você tem a mentalidade empreendedora, o Senhor diz: então vem, compra ouro de mim. Então vem e compre roupas lavadas e embranquecidas. Então vem e receba colírio para abrir os seus olhos. Quando nós falamos de geração de Laodiceia, falamos de uma geração dissoluta. Quando falamos de uma geração de Noé, falamos de uma geração dissoluta. Mas nós também devemos entender que a geração de Noé e a geração de Laodiceia é a geração precursora da volta de Cristo. Então, consequentemente, também será uma geração que terão mentes empreendedoras, que vão manifestar a glória de Deus, que vão construir a vontade dos céus na terra. E eu estou olhando para alguns aqui essa noite, eu estou pregando para alguns aqui essa noite, eu estou aqui no bom sentido te incitando para você se levantar dessa cadeira e dizer: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Sai, Satanás! Sai, espírito de religiosidade! E entre nós o espírito da revelação, entre nós o espírito de Cristo, entre nós o avivamento dos céus, aleluia! Interação. Não se sinta condenado, mas desafiado. Você já recebeu mais do que você já construiu. Alguém está entendendo o recado aqui? Muito bem. Uma outra verdade absoluta é que toda a nossa experiência com Deus, ela tem algo bem significativo e que nós devemos aprender sobre isso. A experiência não está no lugar da palavra. Nunca. Se você olhar as Escrituras, você vai observar que sempre que o Espírito agiu, ele sempre agiu no Espírito profético. Sempre. Olha para o seu irmão e diga assim: o Espírito sempre age segundo as Escrituras. E isso acaba sendo um problema sério, porque nós achamos que a experiência pessoal pode substituir o cânon das Escrituras. Jamais. Aliás, a Bíblia fala que se um anjo te aparecer, e ele estiver não de acordo com o padrão, seja considerado anátema. Anátema. A própria Bíblia fala: se um profeta profetizar e ainda se cumprir o que ele diz, no entanto, que ele profetizou gerar sedição, divisão e problemas sérios, ele também é considerado um profeta ruim. Nós temos que entender, querido, que todo o movimento dos céus, ele está conectado com os céus. E todo o movimento dos céus tem um trilho, chama-se Escrituras. Escrituras. Jesus, quando cheio do Espírito Santo, entrou no avivamento da sua geração,
e eu já falei que avivamento passa pelo caminho da reforma, ele não se pautou em nenhuma outra questão senão das Escrituras. No entanto, ele não fez uma leitura teológica, filosófica, ele não fez uma leitura teológica humanista, ele não fez uma leitura teológica secular, ele não fez uma leitura teológica com o rabo preso, permita-me a palavra, ele não fez uma leitura teológica senão espiritual. É isso que nos falta. Nós não precisamos espiritualizar a Bíblia, porque o próprio Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida. Já há vida na palavra, já há espírito na palavra. Nós temos que, pela presença do Espírito, navegar na palavra revelada, absorvendo a verdade do reino, fazendo com que aquela verdade se torne uma cultura e, consequentemente, o nosso estilo de vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Há um exemplo na Bíblia muito interessante. Certamente algumas pessoas não concordam, e você tem todo o direito de não concordar. Mas quando Davi ele quis construir casa para o Senhor, olha só que interessante, ele foi e perguntou para o profeta Natã: vou construir casa ao Senhor. Alguém se lembra que o profeta Natã respondeu? Alguém lembra o que ele respondeu? Ele disse assim: vai e fazes tudo o que está no teu coração. Natã não foi profeta ali, Natã foi um amigo, um diplomata. Ele não estava em linha com os céus. Imediatamente antes de sair do palácio, o espírito profético vem sobre ele e diz assim: vai lá e diga para Davi: desde quando eu falei, desde quando eu ordenei, desde quando eu pedi para que me construísse casa. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo é: não há uma linhagem profética, não há um gerenciamento profético para se fazer o que está sendo feito. E aí Deus fala para ele: Davi, você não vai me construir casa, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Aí vem algumas pessoas que, ao meu ver, interpretam errado, exegeticamente, hermeneuticamente errado, dizem: não, Davi não podia fazer nada para Deus, porque as suas mãos estavam maculadas com assassinatos e mortes. Não, querido, isso é bobagem. Se Davi não podia fazer nada para Deus, ele também nem poderia ser adorador. Deus não estava atrás de construções físicas. O que Deus disse para Davi é o seguinte: Davi, não perca o foco. As suas mãos foram treinadas para a guerra. Em época de guerra você não se constrói, em época de guerra você conquista. Mas quando seu filho vier, Salomão, vai ser tempo de paz. Então em tempo de paz você constrói. Acho que você não entendeu. Agora olha o que é uma mente empreendedora que entende o gerenciamento profético. A palavra veio, Davi não ficou lá: eu queria pôr meu nome lá, construído por Davi, homem segundo o coração de Deus. Agora eu não vou ter esse privilégio, agora eu não vou poder fazer. Davi era um homem tão cheio de Deus, tão rendido a Deus, que ele não estava se importando o quanto o nome dele estaria ali, mas acima de tudo, o quanto o propósito de Deus seria cumprido. Por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, por meio de quem Deus diz: todo o meu propósito será cumprido. Aí o que ele faz? Ele não faz birra, ele não faz greve geral com os céus, ele vai e pega os tesouros do reino, e pega dos seus tesouros pessoais e separa a riqueza profeticamente, gerenciado pelo espírito de profecia, e diz: tá bom, se é meu filho que vai construir, quando ele vier no tempo de paz, a minha parte, mente empreendedora, vai estar lá. Eu fico às vezes me perguntando que tipo de experiência que você quer extra bíblica, que tipo de experiência que você quer além das escrituras. Você não precisa, querido, você já tem o trilho, você já tem um leito do rio. Você está comigo aqui ou não?
e acaba se tornando até uma pedra para ferir o avivamento. Esse tipo de pessoa que fica aí chamando Jesus de Genésio pela própria experiência, que fica aí cultuando anjos, quando os anjos não deveriam ser cultuados. Ficam aí engrandecendo a si mesmos, sendo que toda a experiência deveria engrandecer ao Senhor, porque não conhece as Escrituras. O avivamento tem que passar pela reforma, e uma das reformas é uma reforma doutrinária, ou seja, nós temos que voltar aos padrões, e voltar a colocar os marcos que foram removidos, e voltar a estabelecer o padrão do reino na terra. Esse é o nosso papel, como geração do avivamento. Avivamento significa vida de Deus operando. Avivamento significa vida de Deus operando. A vida de Deus operando e construindo o quê? O reino, que tem a sua cultura e que nos dá o estilo de vida. Agora, como é que você quer que o Espírito coopere com você na construção, se você foge da palavra? A gente já começa lendo a Bíblia em Gênesis. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito estava lá. Será que ele não tinha capacidade de reconstruir o mundo? Lógico que tinha. Será que o Espírito não tinha capacidade de ter iniciativa e reconstruir o caos da terra? Lógico que tinha. Por que não o fez? Não foi por falta de capacidade, porque não havia uma palavra liberada. No momento que Deus disse haja, o Espírito foi. No meio que hoje a palavra haja, o Espírito edificou. No meio que a palavra haja, ele se manifestou. O que nós queremos é ter experiências não pautadas nas Escrituras. Nós queremos ter experiências não pautadas pela Bíblia. E aí, querido, nós vamos estar num terreno perigoso, lamoso, como areia movediça. E muitas pessoas se perdem. Geralmente, não somente nesse ponto, mas geralmente, o avivamento se perde quando há distorções doutrinárias. Você observa agora o homem a quem nós estamos usando como referência para expressar essa cultura do avivamento. Paulo, ele não inventou nada. Paulo, ele não criou nada. Aliás, se você ver o que Paulo escreveu, se você ver o que João escreveu, se você ver o que Pedro escreveu, se você ver o que Tiago escreveu, talvez você vai ficar surpreso no que eu vou dizer. Eles fizeram uma releitura do Velho Testamento. Nós temos muito mais do Velho Testamento, do Novo Testamento, que você possa imaginar. Só que agora numa visão da nova aliança. Um novo mandamento vos dou, mas não é novo, mas ele é novo. Alguém está comigo aqui ou não? Me surpreende como o diabo, ele rouba a vida de nós, no momento que ele rouba a palavra. Escute o que eu vou te dizer. Vem aqui comigo. Deixa eu te mergulhar um pouquinho mais nessa verdade. Quando Deus criou o homem e soprou nele o espírito da vida, vamos acreditar, o primeiro avivamento que a humanidade sofreu. Nefesh, fôlego de vida. O ser inanimado passa a ter vida. O ser que era só pó, passa agora a ser gente que vai interagir com Deus, que vai guardar, lavar, se multiplicar e encher a terra. Aleluia! Alguém pode dizer amém aqui? Qual é a primeira coisa que Deus dá a ele para governar aquele avivamento? A palavra. Olha, você está plantado no Éden, ou seja, o Éden foi plantado e você vai ser colocado lá. No Éden existem todas as plantas que você pode comer livremente, mas no meio do jardim há uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Do fruto dessa árvore você não vai comer. Em todo avivamento a gente não atrai só crente faminto. Em todo avivamento a gente só não atrai gente desesperada por Deus. No avivamento a gente atrai também demônios. Em todo avivamento os demônios estiverem operando. E lá no avivamento do Éden estava o Satanás. E o que o Satanás quis fazer? Ele não quis invalidar a experiência que Adão teve com o seu Criador. Pode perceber. Ele disse, não Adão, você saiu aí de um sono qualquer e teve uma miragem. Não, Satanás nem se preocupou com isso, porque experiências verdadeiras você não tira. Você mata a pessoa, ela morre com a experiência. Então Satanás não ficou perdendo tempo com a experiência. Ele tentou roubar o que sustentava a experiência. Ele tentou roubar o que a experiência poderia produzir.
E aí ele tenta fazer da seguinte forma, e teve bom êxito. Ele tira a palavra do homem. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quantos de nós concordamos que a desobediência foi o primeiro pecado do homem? Diga amém. Mas numa nova leitura que você vai meditar a partir de hoje, você vai perceber que não. Na realidade, a desobediência foi a filha ou o filho do pecado. O pecado original não foi a desobediência. O pecado original, chamado desobediência, foi o fruto da gestação que o pecado gerou. E qual foi o pecado original? A incredulidade. Se o homem não tivesse duvidado da palavra, se o homem não tivesse colocado em dúvida o caráter de Deus mediante a sua palavra, quando o diabo sugeriu, não vai ser bem assim não, Deus sabe que vocês não vão morrer, Deus sabe que vocês vão ser como Ele, e aqui com a minha mente santificada, eu já começo a ficar imaginando o diabo contando a historinha dele lá no céu. Um dia eu também quis ser igual a Deus, um dia eu também quis andar na mesma esfera de autoridade e poder do que Ele, mas você sabe, Deus não quer competição, e o que Ele fez comigo, Ele está fazendo com você, por isso que Ele está te proibindo de comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque Ele não quer competição. Uau! Naquele exato momento, Eva conhecia o seu Criador, ela tinha experiência com Ele. Todos os dias, na viração da tarde, Ele estava lá. Todos os dias, o poder de Deus era manifestado. Eles sabiam que toda a criação, eles sabiam que todo o universo, Deus discipulava eles todas as tardes. Então, Eva cresceu a sua cobiça em querer ser igual a Deus, duvidando da palavra e dando crédito ao demônio. Duvidando da palavra e dando crédito a Satanás. Ele tomou, comeu e deu ao seu marido. Essa história você conhece, concorda comigo ou não? Agora vem comigo. Qual foi a maldição da serpente? Bem alto, vamos lá. Magoei. Eu pensei que eu estava falando com gente que conhece a Bíblia aqui, gente. Qual foi a maldição da serpente? Rastejará sobre o seu ventre e comerá pó por toda a sua vida. Você acha que Deus está falando só com a figura física, aquela limária? Não, Deus estava falando com Satanás. Havia uma figura espiritual por trás da figura física. Comerás pó, e você vai entender agora, qual foi a maldição do homem? És pó, e ao pó tornarás. Olha para mim, geração do avivamento. Quando você coloca a sua experiência acima da palavra, invalidando a palavra, espiritualmente, por negligenciar a palavra, você vira pó. E se você é pó no mundo espiritual, você é comida de serpente. Filhinhos, cuidado. O diabo anda ao derredor de vocês procurando alguém que ele possa tragar. E a gente sempre chamou o pecado de quê? O que é o pecado? 1 João? A transgressão da... O que é o pecado? Errar o alvo, a amartia é a linguagem teológica, mas a linguagem bíblica. O pecado é a transgressão da lei. Então quem é que o diabo pode tragar? Quem transgride a lei. Não é a lei do Velho Testamento, é a lei da Nova Aliança, é a lei de Cristo. Hello? São questões que nós, como geração do avivamento, devemos ser treinados. Porque senão a gente fica só no culto, pulando, gritando, saltando. Aliás, eu não sei, e não quero, e vocês perceberam que em nenhum momento eu nomenclaturei aqui a experiência. Porque eu não quero aqui limitar a B, C, D, X, Y, Z. Não, experiência é experiência. Agora, não pode a experiência vir e ficar só fazendo cosquinha na nossa barriga. Temos que construir. O que temos que construir não está pautado em mim, mas está pautado na palavra, está pautado no espírito profético. Você pode perceber que o próprio Jesus disse quando veio em carne edificando a sua igreja: sobre mim todos os profetas, todos os homens, os salmos, toda a escritura fala de mim. Não existe experiência em níveis mais elevados do que a escritura.
Você está comigo aqui essa noite ou não? Você está concordando comigo aqui ou não? Terceira ou quarta verdade, sei lá, próxima verdade. Nós, como geração do avivamento, devemos entender uma verdade absoluta. E eu quero que você repita comigo. Eu sei que eu não estou falando com crianças, mas a lei da repetição é a lei do aprendizado. Vamos lá, diga: a experiência não nos autoriza automaticamente entrar no exercício do ministério. Aqui nós temos, queridos, uma tremenda verdade espiritual. Por quê? A maioria das pessoas, elas caem no que eu chamo nas tramas do espírito de Jezabel. O que o espírito de Jezabel tem como propósito? Matar os profetas. Você está entendendo o que eu estou falando? Dentre muitas características da manifestação do espírito de Jezabel, que nós às vezes acabamos nos limitando muito na rebeldia e na manipulação, que é verdade, o espírito de Jezabel, ele é rebelde, o espírito de Jezabel, ele é manipulador, mas acima de tudo, o espírito de Jezabel tem como propósito matar os profetas e introduzir os seus profetas. E qual é a forma de se matar um profeta? Não é só fazendo ele pecar, cair em adultério, roubar o dinheiro da igreja, cometer escândalos. Uma das formas de matar uma geração de profetas, uma forma de matar uma geração do avivamento, é você colocar pessoas neófitas para exercícios que um neófito não pode exercer, porque a própria Bíblia diz que ele vai cair na soberba de Satanás. Então há muitas pessoas se levantando no ministério, e entenda-se aqui, ministério, vou deixar bem claro, ministério é totalmente diferente daquilo que nós chamamos de apoio. Uma outra hora eu explico sobre isso. Apoio, qualquer novo convertido pode apoiar, mas ministério, você precisa da autorização do corpo. Eu vou te explicar. Paulo, quando teve a visão essa que brilhava mais do que o sol do meio-dia, ouviu a voz que foi mais clara e mais instrutiva do que a voz de todos que estavam ao seu redor. Quando foi para o lugar de oração e viu o testemunho de Cristo operando já no corpo. De que forma? O mesmo Ananias, que tinha seríssimos preconceitos com Paulo, recebeu a revelação de Jesus dizendo: olha, eu quero que você vá lá na casa onde Paulo está, porque eu o escolhi desde o ventre da sua mãe, desde os seus antepassados, para ser um vaso nas minhas mãos. Ananias ainda contesta dizendo assim: não, Senhor, eu tenho ouvido de muitos que esse homem recebeu cartas para vir aqui em Damasco e nos levar preso. Deus diz: não, vai lá, eu fiz uma obra nele, eu o feri, eu o marquei, eu o chamei. Então Ananias se rende aos seus preconceitos, ele joga fora os seus preconceitos e se rende ao testemunho de Cristo. E como corpo, ele vai profeticamente a Paulo dizendo: Paulo, eu estou te inserindo no corpo. Eu reconheço que a sua experiência, ela não é só sua. Deus te deu para te introduzir no propósito. Deus te deu para te inserir no propósito profético. Deus te deu para cumprir aquilo que as Escrituras de antemão já haviam dito. Deus te colocou no plano celestial. Deus te colocou no trilho celestial. Você é o homem chamado para manifestar os céus na terra. Muito bem, primeiro testemunho do corpo. Paulo sai dali e ele então tenta se juntar aos apóstolos, e eles não querem se juntar. Por quê? Porque eles não eram ainda, eles não tinham tido a revelação de Deus, então eles suspeitavam de Paulo. Mas havia um homem que eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, chegou ao conhecimento dele a respeito da experiência que Paulo havia tido. Então Barnabé, que é este homem que eu estou falando, pega nas mãos de Paulo, leva ele até os apóstolos e apresenta Paulo como um homem que havia tido uma experiência,
e que havia testemunho no corpo para ele começar a edificar, para ele começar a construir a partir daquela experiência. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, Paulo entrava e saía. Diga comigo, entrava e saía. Ainda que imaturo e causando muitos problemas, você percebe que os apóstolos de Jerusalém compraram uma passagem para ele só de ida sem volta para Tarso. Mas ele estava inserido no corpo. E dali em diante, depois de 14 anos aproximadamente, você vê o ministério de Paulo explodindo de forma significativa, ao ponto das pessoas quererem ouvir o que Deus estava construindo por intermédio dele. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no princípio de proteção do seu chamado, no princípio da proteção da sua experiência, no princípio de proteger o que Deus te deu para construir. Não venha luz antes do tempo, não queime etapas, não passe por cima das autoridades. Antes que você exerça o que Deus deu para você, você tem que respeitar aqueles que já vieram antes de você. Você tem que respeitar a autoridade. Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Você tem que esperar que a destra da comunhão seja estendida a você. Porque senão, querido, o diabo vai te enganar de forma tão ridícula que vai matar o que Deus quer construir. Paulo não estava criando o seu ministério. Paulo não estava criando a sua denominação. Paulo não estava construindo algo para si. Paulo estava simplesmente edificando a igreja de Jesus. Porque ele tinha a visão dos céus. Agora ele tinha a destra da comunhão daqueles que haviam andado com Jesus, que eram apóstolos antes dele. Havia o testemunho apostólico sobre Paulo. Havia, o testemunho do corpo. E eu tenho visto muita gente com experiências verdadeiras. Experiências verdadeiras, mas que os seus ministérios não conseguem ir para frente, porque eles queimaram etapa. Eles estão exercendo o ministério sem o testemunho do corpo. Geração do avivamento. O sentimento de urgência, ele é bom e ruim. Bom porque nos compromete com a nossa geração. Ruim quando o sentimento de urgência faz com que queimemos etapas. Alguém está comigo aqui? Precisamos entender essas questões. Entender. E crescer nelas. E avançar nelas. Se submeter, porque esse é o padrão dos céus. A geração do avivamento não percorre pelos trilhos construídos pelo filosofismo, pelo secularismo, pelo humanismo, pelo denominacionalismo. A geração do avivamento percorre pelos trilhos construídos pelo céu. Constrói e navega pelos leitos aonde fluem os rios do céu. Nós precisamos entender que ser livre em Deus significa ser escravo dele e da sua vontade. Nós precisamos crescer nesse entendimento, crescer nessas verdades que vão nos proteger. Certa vez, lendo um livro de um homem que revolucionou a vida cristã, por seu exemplo e por suas verdades. Ele um dia estava numa reunião de pastores, não sei se tão grande como essa ou maior, mas pelo que eu li parecia uma reunião muito grande, e ele disse para a maioria de todos aqueles homens que estavam ali, vivendo experiências extraordinárias, experiências arrebatadoras, experiências que talvez eu e você nunca venhamos ter, mas eles estavam vivendo, e naquele palco, fundamentado na palavra, cheio do Espírito Santo, ele advertiu dizendo àquela liderança:
A maioria de vocês vão morrer e não vão desfrutar a plenitude do ministério de vocês, porque vocês estão se desfocando da verdade da palavra. O meu ministério, ainda que pareça não tão extraordinário como o teu, ainda que não pareça tão pomposo como o teu, vai perdurar, porque eu não troco a experiência pela palavra, mas eu creio que a palavra me dá experiência para que ela seja ratificada na minha vida. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Vire para o seu irmão e diga assim: essa palavra é para proteger a sua experiência, para que os ladrões de experiência, a saber, o inferno e os seus demônios, não roubem de você ela. Essa palavra vem te colocar no trilho, para que a experiência não morra na experiência, mas que pela experiência, e pelo trilho da palavra, e pela verdade da palavra, e guiados pelo leito da palavra, você possa ter um ministério frutífero, abençoado, e possa chegar até o fim, como Paulo chegou. Eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, combate na palavra, combate na verdade, combate em Deus, no padrão de céus, encerrei a carreira e guardei a fé. Esta é a geração do avivamento, essa é a geração que Deus espera por você. Está comigo aqui ou não? Aguenta um pouco mais aí? As experiências, elas são muito importantes. Mas uma coisa que nós devemos entender da parte de Deus, uma coisa que nós devemos entender, é que, em primeiro lugar, vamos lá, você tem que entender uma coisa. Quem aqui faz parte de um corpo, diga amém. Quem está inserido num corpo, diga amém. Vou te dizer uma coisa forte. Nem todas as experiências que Deus pode dar, Ele vai dar para você. Eu não sei. Às vezes a gente esquece o mandamento dizendo assim: não cobiçarás as experiências do próximo. Eu não sei de onde a gente tirou, eu não sei de onde nós criamos, de que só porque Deus deu para você, Deus tem que dar para mim. Só porque Deus falou com você, Ele tem que falar a mesma coisa comigo. Queridos, nós estamos num corpo. E tem alguns órgãos no corpo que não tem dois, como o coração. O nariz nós temos um ainda com 2 buracos, então dá para 2 orelhas. Mas entenda o que eu quero te dizer. Isso não vai dizer que você não vai ter experiências, mas toda experiência, ela te coloca num contexto de vida de corpo. Pastor, onde você quer chegar? Por que Deus não vai nos dar toda a experiência que outros tiveram? Simplesmente para te ensinar a mentalidade de corpo. Se você não sabe honrar a quem Deus quis se manifestar, então se você não honra a Deus que deu a experiência, por que você também quer uma? Você sabe por que tem muita gente sem experiência? Principalmente os críticos como Mical, que se tornam inférteis e estéreos, porque estão nos alpendres criticando quem teve experiência.
Antes de você ter as suas experiências, pode ter certeza que Deus vai te levar a honrar a experiência dos outros. Pode escrever nisso daí. Tem gente orgulhosa e Deus não alimenta o orgulho. Aliás, o grande propósito do Espírito Santo é quebrar a estrutura de orgulho que vai certamente nos levar à morte e à destruição ministerial. Eu já vi muita gente, querido, muita gente, não aceitando o que Deus deu, só porque não deu para ele. E aí? Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui já ressuscitaram um morto? Levante as mãos. Nenhuma mão. Precisamos de avivamento. Agora, só porque você nunca ressuscitou um morto, você vai negar a experiência que Pedro teve? A experiência que Jesus teve? A experiência que Paulo teve? Eles tiveram. E isso valida para mim a certeza de que Deus ressuscita os mortos, ainda que eu não tenha ressuscitado mortos. Acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. A experiência do meu irmão, dentro dos critérios de validação que eu já falei ontem e hoje, independente que eu as tenha, se ele tiver dentro da validação que eu preguei ontem e hoje, ela é tão verdade para mim, mesmo não tendo tido a experiência. Eu acho que você está começando a entender. Nós somos, às vezes, em nossa fé e estilo de vida, muito egoístas. E nós queremos ser aquilo que Deus nunca vai querer que a gente seja. E nós ficamos, às vezes, como uma falsa ideologia, vivendo um ministério que Deus não nos deu, vivendo um tipo de vida que Deus não nos deu, e, consequentemente, a procura daquilo que Deus não vai nos dar. Eu sei que é meio complicado, mas eu não tenho como explicar isso com mais profundidade. Eu apenas quero me deter aqui na questão do corpo. O corpo tem identidade, e você, como a célula desse corpo, tem que ter identidade. Como nos falta isso? Um dia eu estava numa reunião de avivamento, e tinha algumas pessoas que tinham um tipo de experiências com Deus, e eu sabia que era de Deus. Aí tinha um irmão lá possuído do espírito de tamanduá-bandeira. Sabe qual que é? A possessão do espírito de tamanduá-bandeira? Já. Falei, que foi, irmão? Que cara é essa de maracujá azedo? Que cara é essa de quem comeu e não gostou? O que é isso? Deus não me ama. Deus não tem plano na minha vida. Deus não... Falei, por que, irmão, você está falando isso? Por que esse sentimento de abandono? Por que esse sentimento de solidão, de orfandade? Olha só o que está acontecendo com todo mundo, comigo, etc, 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 etc e tal. Falei, querido, o seu problema é falta de identidade. Você tem uma identidade tão fraca que você não consegue se pautar na experiência que Deus te deu. Você precisa ser igual aos outros, você não consegue ser você. Ele me olhou com os olhos regalados, que pensou que eu ia fazer um carinho no pecado de estimação dele. Ele pensou que eu ia fazer uma cruz anatômica para ele. Ele pensou que eu ia... Eu falei, não, querido, você está errado. Você está errado. Aí ele me olhou e falou, é verdade, pastor. É verdade. Se alegre com o que Deus tem te dado. Há um corpo. E se todo o corpo for numa direção só, como que nós manifestaremos a multiforme sabedoria de Cristo? Se liga! Se liga! Uns são chamados para o gentio, outro para os judeus. As formas de experiência para quem evangeliza os gentios é uma, as formas de experiência para quem evangeliza os judeus é outra.
Acho que você não está entendendo o que eu estou falando. A obra do corpo é universal, mas individualmente existem especificidades. Mas você não entendeu? A obra do corpo é universal. A obra do corpo funciona na América do Sul, na América Latina, na América Central, na América do Norte, na Europa, na África, na Oceania. É a obra do corpo. No entanto, nós como indivíduos temos as nossas especificidades. Deus nos chama para culturas, Deus nos chama para ambientes, Deus nos chama para auditórios, Deus nos chama para questões diferentes, e automaticamente dentro desse chamado, experiências diferentes vão acontecer. Por que criticarmos a diferença? Por que criticarmos aquilo que nós não temos? Mas você não tem como pessoa, mas você tem como corpo. Você não tem como pessoa, você tem como corpo. E se você é membro do corpo, valorize o que Cristo está fazendo no corpo. Meu Deus, ao invés de nós valorizarmos o que Deus tem nos dado, nós ficamos polarizados nos nossos sistemas, nós ficamos polarizados naquilo que nós chamamos de visão, nós ficamos polarizados no nosso próprio reino. Ei, a experiência que Deus está te dando não é para você construir um reino paralelo. Aliás, quem se meteu a fazer isso já está destinado ao inferno. Eu espero que você não queira segui-lo. A experiência que Deus te deu não é para edificar uma segunda igreja, mas sim edificar a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, aquela com quem Ele vai se casar, e se sinta privilegiado por isso. Não existe na visão do reino pentecostais e tradicionais. Não existe na visão do reino igrejas históricas e neopentecostais. Pelo amor de Deus, gente. A geração do avivamento é a denominacional. Não é inter, é a. Eu estou até desistindo de pregar sobre isso, que eu acho que a gente não arranca isso da igreja. A gente vai morrer, no máximo, de maturidade interdenominacional. Mas a denominacional, eu só espero no céu. Sinceramente, eu estou me crucificando aqui, dizendo as minhas convicções. Nós vamos morrer denominacionais, e no máximo da nossa maturidade na vida do reino, vamos nos tornar interdenominacionais. Porque a gente não sabe valorizar a vida do corpo. A gente não sabe valorizar a multiforme sabedoria de Cristo. A gente só valoriza e só honra aquilo que a gente quer ter o controle, aquilo que a gente recebe glória, aquilo que a gente tem algum benefício. Está errado, gente. Está errado. Se você observar a história de Paulo após a experiência, e após ele receber a destra da comunhão, ele recebe uma palavra dos apóstolos dizendo: olha, vá nessa sua experiência, mas guarde a palavra. Eles dão várias orientações para Paulo, dentre elas, ele diz lá: olha, ensine os gentios a se livrarem das prostituições, ensine os gentios a não comerem sangue de carne sufocada, ensine os gentios a fugirem da idolatria, e olha, não se esqueça dos pobres. E eles escreveram uma carta, e o apóstolo Paulo viveu debaixo dessa destra da comunhão a vida inteira. Ele não teve problema de ser instruído por quem estava no ministério antes dele, ele não teve problema de ser amparado por quem estava antes do ministério do que ele. Agora o problema não são só os novos que estão chegando, o problema são os velhos que estão aí. Gente, nós como os velhos, nós que já estamos virando dinossauros, nós que somos aí talvez de uma nova geração, precisamos nos abrir para esses jovens que Deus está levantando, para esses novos Paulos que Deus está dando experiência, para esses novos moços e moças que Deus está dando para eles, aleluia. E vocês, moços, não podem olhar para nós como impeditivos, vocês não podem olhar para nós como pessoas que estamos aqui para atrapalhar
vocês e atrasar o plano de Deus. Nos receba como alguém que é um pouco mais experiente, nos receba como alguém que já caminhou um pouquinho mais, simplesmente porque queremos proteger o seu ministério, proteger a sua experiência, proteger o seu coração, para que quando você se levante, você não venha ser destruído por Jezabel, mas pelo contrário, você não venha matar só Jezabel por intermédio dos seus profetas que você vai levantar, mas que você seja o primeiro a destruir a casa de Acabe, porque Jezabel só reina aonde tem a casa de Acabe. Venha conosco, acredite no nosso coração. Nós queremos que Deus te levante, nós queremos que Deus te erga, nós queremos que Deus te promova. Venha conosco. Não existe coisa mais linda do que os encontros de gerações. Não vamos deixar o diabo nos roubar. Vamos valorizar a vida no corpo. A vida no corpo, queridos, é linda. A vida no corpo só soma, só multiplica. A vida do corpo só enriquece. A vida no corpo só alegra. A vida do corpo só nos promove. A vida do corpo só traz os céus para a terra. O problema é que nós não vivemos o corpo, nós vivemos o reino dos homens. E a geração do avivamento, lembra que eu falei que avivamento é confronto? Avivamento é reforma. Alguém se lembra? Não tem como. Quando vem o avivamento, há confronto de reinos. Há confronto de reinos, há confronto contra o reino das trevas, há confronto contra o reino dos homens, há confronto contra o inferno, e há confronto contra os homens que se apropriam de uma falsa piedade para falar em nome de Deus. Mas a geração do avivamento reconhece esses falsos apóstolos, a geração do avivamento reconhece esses falsos líderes, a geração do avivamento reconhece aqueles que disseram que são e não são. Vai haver confronto, mas isso não nos leva à rebeldia, isso não nos leva a queimarmos etapas, isso não nos leva a nos autocomissionarmos. Precisamos encontrar a destra da comunhão do corpo, para que possamos ser levantados em cima da experiência que Deus tem nos dado. São verdades que precisamos, ainda que desta forma simples como eu estou fazendo, educar a geração do avivamento. Porque se a gente só manda fogo em vocês, receba! E fogo! O que vai acontecer? Vocês vão ser vítimas fáceis. Avivamento. O Espírito traz a verdade. A verdade gera cultura. A cultura gera comportamento. Espera. O seu comportamento revela o quanto você tem de verdade e o quanto essa verdade virou cultura para você. Cultura do reino é que eu estou pregando. Cultura do reino. Venha comigo. Eu não sou tão mais velho do que vocês, mas já tenho uma boa caminhada. Já tenho uma boa caminhada. Está comigo aqui ou não? Uau. Uma das questões muito sérias, eu já disse, mas eu vou dizer novamente. Eu disse num foco, agora eu vou dizer no outro. Eu disse num foco te colocando em Deus, agora eu vou te trazer num foco colocando você no centro aqui, de interação com Deus. Gente, você já percebeu qual que é uma das grandes armas de Satanás? É usar você mesmo. Ai, pastor, estava tão boa essa pregação. Vou te dar um texto. Um só e fica mais fácil de gravar. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias, Isaías ou qualquer um dos profetas. E vocês?
que andam de perto comigo, não à distância como aqueles. O que vocês dizem que eu sou? Pedro então levanta-se e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito enche aquele lugar e diz: Pedro, quem te revelou não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Uau, experiência. Passado alguns, sei lá, minutos, horas, dias, não sei, a Bíblia não deixa claro isso. Está lá Pedro. Jesus abrindo escancaradamente o propósito profético da sua existência, dizendo que ele estava sendo guiado não pelo que o povo dizia, ou pelas oportunidades que lhe estavam sendo dadas, ou não pelo enfrentamento da resistência sofrida no seu ministério, mas ele estava por uma direção profética que o conduzia à cruz. Ele veio para isso. Ele sendo Deus, ele não se fez igual a Deus e se tornou como homem, e como homem foi obediente até a morte de cruz. Isso estava dentro do gerenciamento profético de Jesus. O diabo tentou removê-lo, o diabo tentou tirá-lo da cruz diversas vezes, mas ele estava sendo governado por um propósito divino. E quando ele escancara esse propósito divino para os seus mais íntimos, aí Pedro, que havia tido a experiência, o Cristo, o Filho do Deus vivo, se levanta, oprimido pelo diabo. Não, que isso? Não se permita isso. Você tem mais poder do que eles querem fazer com você. Você tem muito mais autoridade. Não, não se permita isso. Jesus então se levanta agora, não mais aprovando, mas reprovando Pedro, dizendo: Pedro, cuidado, Pedro. Lógico que ele não disse isso, ele disse outras palavras: para trás de mim, Satanás. Presta atenção, que não entende as coisas de Deus, senão somente as coisas dos homens. Ladrão de experiências. E de que forma o diabo pode nos roubar as experiências? Que, se pautadas numa mentalidade empreendedora, governada pela verdade das palavras, pode construir um ministério glorioso na face da terra. Qual é a forma que ele tem de roubar tudo isso? Fazendo você desprezar, desonrar a experiência vivida. Tem muita gente aqui debaixo dessa opressão. Tem muitos pastores que estão me ouvindo ou me ouvirão, que vão se identificar com o que eu estou profetizando aqui. Gente desistindo do chamado, gente desistindo da experiência, gente desistindo de convicções que outrora eram fortes na sua vida, não porque Deus está arrancando, não porque Deus está mudando de estação, não porque os céus estão em movimento diferente, não é nada disso. Eles estão abrindo mão das suas experiências por causa de questões humanas, por causa de decepções humanas, porque talvez a sua expectativa fora não está sendo igual às suas expectativas internas. Talvez o que ele projetou para si não é o que ele está vendo, talvez o que ele sonhou para si não é o que ele está presenciando. Então essa frustração está fazendo matar a voz de Deus, está fazendo matar a experiência vivida, está fazendo ele desvalorizar o que Deus te deu. E isso vem do diabo, isso vem de Satanás para te roubar, e consequentemente roubar essa geração, e consequentemente roubar a alegria dos céus, de ver um homem trazendo os céus para a terra. Desperta tu que dormes, desperta você que está abalado por isso, porque a voz de Deus, ela tem que produzir esperança, mesmo diante da tribulação. Ela tem que te produzir convicções, mesmo diante das pressões. Ela tem que te levantar e dizer: eu creio num Deus que há de completar a boa obra que Ele começou. Talvez uma das coisas mais difíceis na obra do Espírito é equalizar a vida interna com a vida externa. Porque esse desequilíbrio parece sempre constante. Ora fora está bom e bem e legal, mas dentro está acabado, arruinado, desgraçado. Desculpa a palavra. Às vezes por dentro está uma maravilha, mas por fora parece estar uma bagunça. Há um momento em nossa maturidade em Deus que nós vamos equalizar o homem interior com a realidade exterior, as verdades internas com a prática externa. Porque senão, queridos, se nós não equalizarmos isso, não se esqueça de Elias: Senhor, eu estou só. Senhor, mataram os seus profetas.
Senhor, ninguém atende ao meu clamor. Ao invés de você viver pela palavra, viver pelo propósito, viver por tudo aquilo que Deus te deu, você começa a pedir arrego, porque o ladrão de experiências está operando na sua vida. Você tem que ser como Paulo, que era imitador de Cristo. Eu sei, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que ele recebeu o privilégio de ir até o terceiro céu, e lá ele viu. É deste homem que eu vou me gloriar. Você não está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele não está se gloriando daquilo que as pessoas diziam dele, ou que as pessoas falavam, deixavam de fazer, ou que as circunstâncias produziam ou não produziam. Ele estava dizendo de si mesmo, um homem que sofreu quarentenas, que sofreu chicotadas, que foi naufragado, que foi roubado, que passou fome, que passou frio. Mas ele está lá diante do rei Agripa, algemado, dizendo: rei Agripa, eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou algemado não porque eu pequei, não porque eu roubei, não porque eu falhei, não porque eu desisti. Eu estou algemado porque eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não desisti de crer em Deus e naquilo que Ele me deu. Mesmo diante das adversidades, eu não desisti do meu ministério. Mesmo diante das oposições, eu não desisti do que Deus entregou para eu fazer, mesmo quando as coisas não funcionavam. Eu sou fiel a Deus, e eu vou morrer fiel a Deus, dependendo de Deus, porque eu sei que Ele vai guardar o meu bom depósito, eu sei que Ele há de completar a sua obra na minha vida. Podemos tomar a palavra de Jó, que diz: ainda que Ele me mate, eu vou morrer crendo nele, eu vou morrer acreditando nele, eu vou crer na sua promessa. Eu vou ser como José no Egito. Eu recebi uma promessa, e ainda que eu não viva, e ainda que eu esteja morto, eu quero que vocês vão lá no meu túmulo e arranquem os meus ossos de lá, que pelo menos os meus ossos verão as promessas cumpridas. É isso que Deus quer de você, esse tipo de convicção. Porque ministério não se constrói em um dia, em uma semana, em uma década. E ainda que se construísse em uma década, ele tinha que ser sustentado por 2, por 3, por 4, por 5, 6, 10 décadas, e ser sucedido para mais 10 décadas, e depois ser sucedido até mais décadas, até que Cristo volte. Então seu ministério não pode ser tão frágil. Você não pode ser tão frágil, no sentido de abandonar, de permitir que o ladrão de experiências roube o que Deus te deu. Valorize o que você tem. Vamos dar um chacoalhão no irmão, diga assim: valorize, meu irmão. Vamos, fala, deixe os problemas, deixe as perseguições, deixe os questionamentos, honre o que Deus te deu. Vamos dar um chacoalhão nele, diga: honra Jesus, honra o Espírito Santo, honra a sabedoria dos céus. Deixe de olhar coisas que não te promovem, que não te edificam, que não te levantam. Traga à sua memória o que te produz esperança. Cadê a geração do avivamento? Cadê a geração de empreendedores? Levante-se e dê um brado de vitória! Aleluia! 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 Eu estou cheio do Espírito Santo para edificar você. Eu estou cheio do Espírito Santo para te animar, para te proteger, para te dizer: há um Deus dos céus chamado Jesus Cristo, que intercede diariamente, noite e dia, pelo teu ministério. Há um Deus na terra que está dentro
dentro de você, intercedendo dia e noite. Sabe para quê? Para que você não seja roubado nas suas experiências. Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí agora. Interaja com Ele. Joga fora a intimidação, joga fora o desprezo, joga fora o que Ele não está edificando. Assuma a sua palavra, assuma o seu encorajamento, assuma a vida do Espírito. Caminha, 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 vamos, caminha, caminha. Passa sobre as águas, passe pelos vales. Ainda que o vale da sombra da morte venha, não se detenha ali, sabe por quê? Ali não é o teu fim, pode ser a sua caminhada. O seu fim é se assentar numa mesa, e os seus inimigos vão ver o seu cálice transbordando. Não se permita ser roubado. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes essa caminhada, a semelhança de Paulo, vão te ter como morto. Aconteceu com ele? Olharam para ele e disseram: ai, Paulo, morreu, coitadinho. Mas não morreu nada. Morreu nada. Logo Paulo estava se levantando e usando aquelas pedradas para glorificar a Cristo. Olha aqui, ó. Eu trago em mim as marcas. Eu trago em mim as marcas, as pedradas, os naufrágios, os salteadores, as questões da vida que são inerentes a todos os homens, ainda que cheio do Espírito Santo, não puderam apagar a paixão que há dentro de mim, não puderam apagar aquilo que Ele construiu lá no caminho de Damasco, não puderam apagar o que Ele me deu. Aleluia, eu vou viver por isso, eu vou morrer por isso, eu vou seguir nessa direção. Oh glória, oh glória. Deixa eu começar a terminar aqui. Por que essa risadinha aí? Não posso pregar tudo, senão você não vai comprar meu livro. Mas duas verdades. E eu termino. É bem simples. Diga comigo. Eu sou eternamente agradecido. Eu sou eternamente agradecido. Mas automaticamente eternamente insatisfeito. Porque aquele a quem eu busco é uma fonte inesgotável. Interaja com o Espírito Santo, vamos, vamos, vamos. Sede fervorosos de Espírito, vamos, vamos, aleluia. Eu não vou ser roubado nem das que eu tive, e nem roubado das quais eu também vou ter. Aí você não entendeu? Não vão me roubar as experiências que eu tive, e também não vão me roubar das experiências que eu vou ter. Acho que você está começando a entender. Não me roubarão das experiências que eu tive e que estou construindo no trilho da palavra, na verdade da palavra, na sujeição do corpo. Mas também isso não me impede de buscar a fonte inesgotável e de ter mais dele, mais dele. O reino em movimento. O reino em movimento nos faz também se reinventar pelas novas experiências. O problema é que a gente só quer viver na velha.
Tem muita gente morrendo com experiências. Ai, aleluia. Muita gente com muita experiência, mas morto. Por quê? Porque não entrou no movimento do reino. Não entrou no movimento do reino. A verdade do reino é uma, no entanto, desenrolada progressivamente. Os profetas anelavam por essa geração, porque mesmo profetizando sobre ela, eles não compreendiam como seria. Nós, quando pregamos sobre avivamento, temos uma ideia do que Deus vai fazer, de princípios, mas não de formato. Acho que você não entendeu. Deixa para lá. De princípios nós sabemos os leitos do rio dos céus, os trilhos do rio dos céus, os fundamentos dos céus, sabemos. Mas o formato que esses fundamentos, o formato da locomotiva que vai andar sobre esse trilho, a velocidade do rio que vai percorrer esses leitos, a gente não sabe. Você está começando a entender. E aí que os velhos, principalmente os velhos, ficam tentando colocar a armadura nos novos. Quando a forma de Deus operar não é com a armadura e espada, e com fundas buscadas, pedras no rio para serem atiradas na cabeça do gigante. Mas isso é inconcebível para alguém como Saul. Ele vai dizer, você é inexperiente. Não, você está enganada. Inexperiente na sua visão. Eu fui treinado lá atrás. Você foi treinado lá atrás? Lógico. Mesmo quando não me viam, eu adorava a Deus. Por isso que eu estou aqui, não vim fazer a minha guerra. Eu vim fazer a guerra de Deus. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Mesmo lá escondido, quando ninguém me viu, eu já enfrentei outros que eram bem maiores do que eu. Eu já agarrei um leão pela barba e já matei um urso. E aliás, eu também já enfrentei esse desprezo que você está me desprezando. Quando o profeta foi lá querendo me ungir como rei, nem meu pai e meus irmãos acreditavam em mim. Então, Saul, não vai ser você que vai me intimidar. Eu vou para cima desse rei. Aleluia! Ó, já te dei uma pregação de lambuja aí, ó. Você está entendendo o que eu estou falando? Novos, com novas experiências, que não cabem nas que nós já tivemos. E é difícil para nós passar o bastão. É difícil reconhecer a geração. Aleluia. Nós precisamos entender a mentalidade do reino. Não vou ser roubada das que eu tive? Não. Mas estarei aberta para as novas. Amém? Para terminar. O que nós devemos entender? Como ter essas experiências, pastor? Eu acho que o pulo do gato você estava esperando até agora. Você está falando de experiências que revelam Jesus, experiências que produzem arrependimento, experiências que nos levam à rendição, experiências que nos revelam a vontade de Deus, que nos ensinam uma razão de viver e, se necessário, morrer por ela. Experiências estas que nós devemos pautar na palavra, experiências essas que devemos valorizar no corpo, enfim, não vou repetir o que eu já preguei aqui. Como ter essas experiências? Eu quero te falar só uma coisa. O agente da experiência, ainda que em alguns momentos isolados, pode ser o próprio Jesus. Às vezes, em alguns momentos isolados, podem ser os anjos. Os agentes podem ser alguém autorizado pelo Pai para descer à terra, no sentido de anjos, de Jesus, mas em sua maioria, o padrão dos céus, quem nos produz experiências, é o Espírito Santo. Então você tem que aprender a valorizar
a obra do Espírito. Senão você nunca, absolutamente nunca, vai ter experiências tão profundas. Desde o Velho Testamento, as pessoas aprenderam a valorizar a obra do Espírito. Zacarias disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. João Batista, o precursor de Cristo, ele mesmo disse: olha, eu estou pregando sobre ele, mas ele virá, e eu não sou digno nem sequer desatar as sandálias, as correias das sandálias dos seus pés. Mas tem uma coisa que eu quero que você entenda, já vou adiantar um pouco. Ele não vai vir só para o ministério dele terreno, ele vai te promover, ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus, quando assumiu a função, ele mesmo disse: olha, eu vou para o Pai, mas virá outro após mim, o Consolador. Ele estará com vocês, ele vos revestirá. Os próprios apóstolos, olha que coisa interessante. Quando os próprios apóstolos começam o seu ministério, desejosamente atrás do Espírito Santo, Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do lado sejais revestidos de poder. Eles estão atrás de uma experiência com o Espírito Santo. Mesmo depois do Espírito Santo, eles começam a construir baseados no Espírito Santo. E quando entra a perseguição, e Filipe vai para Samaria, olha o que acontece em Samaria. O evangelho é pregado, as pessoas se convertem, são batizadas, os demônios saem, os corpos são curados. Eu acho que isso é avivamento. Quantos concordam comigo? Diga amém. Mas olha a mentalidade apostólica. Não importa só as pessoas serem salvas, ainda que isso é o mais importante. Não importa elas serem libertas, ainda que isso seja importante. Não importa só isso, curas e milagres. Olha a mentalidade apostólica. Eles receberam o Espírito Santo, porque se não receber o Espírito Santo, tudo isso vai ficar insustentável. Aí a mentalidade apostólica envia Pedro e João e descem a Samaria e começam a impor as mãos para que eles recebam o Espírito Santo. Você está comigo aqui ou não? Olha a mentalidade apostólica, Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso e faz um levantamento apostólico e pergunta para eles: a que nível está a vossa conversão? Nós somos batizados apenas no batismo de João, não batizaram no batismo de Cristo? Não. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não. Então Paulo começa a trabalhar doutrinariamente com eles, até que os levam a uma experiência com o Espírito Santo, e eles então começam a profetizar e falar em novas línguas. Você não tem como ter experiências com quem você não valoriza. Você só investe tempo com quem você valoriza. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para investir com ele. Repita comigo: há tempo para todo propósito. Então olhe para o seu irmão e diga assim: se você não tem tempo, Jesus entende que você não tem propósito. Como que você quer ter experiências com quem você não valoriza? Como que você quer conhecer com quem você não investe tempo? Como que você quer conhecer quem você não presta atenção? Não tem como, você tem que valorizar a obra do Espírito. Aliás, até o dia do arrebatamento, a igreja tem que valorizar a obra do Espírito. Apocalipse 22 diz: uma igreja treinada, e diz, a igreja e o Espírito diz: ora vem, Senhor, ora vem o noivo. Valorizando a obra do Espírito. E por fim, queridos, para encerrar mesmo, vou até fechar aqui para vocês acreditarem. Escute o que eu vou te dizer. Jogue fora essa síndrome do patinho feio. Eu já falei de uma certa forma, vou dizer de novo. Porque isso é demoníaco. Deus não tem filhos privilegiados. Ninguém aqui é melhor ou maior do que o outro. Aliás, eu já falei isso para Deus. Se um dia Ele quisesse ter um filho privilegiado, eu até aceitaria, com uma única condição: se esse filho fosse eu.
Alguns até concordariam, mas outros iam fazer comigo igual os irmãos fizeram com José. Iam me jogar no poço e dizer: ô, seu idiota. Deixando as brincadeiras de lado, queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, por que numa reunião como essa e outras diversas que já tivemos e outras que teremos, às vezes a pessoa do lado, de trás, da frente, é tocado profundamente por Deus, e o do meio não é? Já expliquei um pouquinho isso, vou explicar agora em outro sentido. Já expliquei no sentido que cada um tem a sua experiência de forma diferente. Agora eu vou explicar no outro sentido, de que realmente tem pessoas que não vão ter experiências com Deus. Por quê? Escute, Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. O Espírito Santo nunca vai invadir você. O Espírito Santo, ele é educado. O agente maior das experiências é um gentleman, respeitador, espera o tempo, espera a rendição, espera a contrição, espera a rendição, espera a paixão, espera a fome, porque a nossa experiência, ela está intrinsecamente ligada à nossa fome por Ele, à nossa sede por Ele, o nosso desejo de entendê-lo, de querê-lo mais, de amá-lo mais, de respeitá-lo mais. Se Ele não vir isso em você, Ele vai ficar triste, mas não é por causa disso que Ele vai te desprezar. Ele vai ficar ardendo em ciúmes, porque o Espírito, ele tem ciúmes de você, até que esse ciúmes constranja você, e te tire do mundo, e te tire das distrações, e te tire de tudo aquilo que possa te roubar dele, e de alguma forma ele tenha você, e tenha você, e tenha você, porque ele tem um ministério tão glorioso. Ele pode te ensinar coisas que o homem nunca vai te ensinar. Ele pode te instruir em coisas que a religião nunca vai te instruir. Ele pode te levar a lugares que homem algum nunca vai te levar. Ele pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer, mas Ele precisa de você. Ele precisa de você. Não só num culto onde a gente está chacoalhado pela palavra, não só no culto onde a gente está mexido pela unção coletiva, não só no culto onde o ambiente aqui é quase impossível de ser ateu e incrédulo, mas eu estou dizendo no dia a dia, essa paixão diária, essa paixão que nos consome, essa paixão que nos atrai a Ele, essa paixão que nos faz tê-lo como principal das nossas vidas.